Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mais um domingo com leitura compartilhada, A Arte de Ser Leve. Capítulo de hoje, A Idade do Gelo. Não há nada tão ruim que não possa piorar, adverte um velho ditado. É dele que me lembro quando peço a várias pessoas para citarem exemplos de falta de gentileza. Tempos atrás, e nem faz tanto tempo assim, falta de gentileza era conversar baixo no cinema, não se levantar ao cumprimentar uma pessoa mais velha, comer algo sem oferecer a quem estivesse perto ou chegar 10 minutos atrasado a um compromisso e não se desculpar suficientemente. Um comentário como "que deselegância" bastava para expressar a nossa indignação. Hoje, os tempos são outros. São bem diferentes, como estes que ouvi. Há pouco tempo, estava indo para o trabalho em um micro-ônibus lotado, quando uma senhora entrou com uma criança no colo. Ninguém se moveu, ninguém ofereceu o lugar. Como eu estava em pé, fiquei encarando quem estava sentado para ver se alguém desconfiava. Nada. Até que um homem, que também estava em pé, gritou para todo mundo ouvir: "Tem uma mulher em pé com uma criança no colo. Quem vai ceder o lugar para ela?" Só assim ela conseguiu sentar. Sou advogada e o que vejo de advogados maltratando funcionários de cartório, achando que podem ser arrogantes pelo simples fato de serem doutores. Mas também vejo funcionários de cartórios maltratando advogados e estagiários. E vejo juízes que nem é bom falar. Enfim, a vida forense é uma bola de neve de falta de educação. Comecei a trabalhar há pouco tempo numa empresa que oferece transporte aos funcionários e estou impressionada com a frieza das pessoas dentro do ônibus. Somos todos colegas, mas o sujeito chega, senta a seu lado e não cumprimenta você. Várias vezes tomei a iniciativa, mas raramente o outro responde. Comentei então com um colega que me disse: "Não esquenta a cabeça. Aqui é assim mesmo." O que me mata é jantar num restaurante e o fumante da mesa ao lado, tentando poupar seus companheiros, virar o cigarro na direção oposta, sem a menor consideração com quem está nas outras mesas. O pior é achar que está sendo educado. São águas da delicadeza que movem o mundo, diz um poema de Rosiana Murai. A julgar pelos exemplos anteriores, o mundo corre o sério risco de parar. Como o combustível da gentileza cada vez mais escasso, vivemos num ecossistema em que as relações pessoais podem estar tão ameaçadas quanto as nascentes dos rios, o tamanduá-bandeira e a onça-pintada. Exagero? Pode ser,
mas pelo que diz o psicoterapeuta e filósofo italiano Piero Ferrucci em seu livro O Poder da Gentileza, não há muitos motivos para previsões otimistas. Ferrucci afirma que em matéria de convivência estamos em pleno processo de esfriamento global. Nos comunicamos de forma cada vez mais impessoal e apressada, e a temperatura das relações interpessoais é cada vez mais baixa. Valores como lucratividade e eficiência são priorizados em detrimento do calor humano. É a idade do gelo, argumenta Ferrucci. As causas, segundo ele, são muitas, mas o fato é que, nesta era marcada pelo individualismo e pelos egos inflados, somos cada vez menos competentes para nos relacionar. Piero Ferrucci classifica como enorme falta de educação o comportamento desatento típico de nossos dias e dá um exemplo. Às vezes, estamos conversando com uma pessoa e, enquanto isso, ela olha em outra direção, lê o jornal, fala sobre algo que não tem nada a ver com o tema da conversa, ou, pior ainda, sai e nos deixa falando sozinhos. Segundo o filósofo, essa falta de disponibilidade para com o outro é terrível, porque o faz se sentir um zero à esquerda. Ferrucci argumenta que falta empatia, algo que desde a pré-história tem nos ajudado a sobreviver. Os seres humanos se desenvolvem como parte de uma comunidade, e é impossível participar de uma comunidade quando não se consegue imaginar o que as outras pessoas sentem ou pensam. Esse mesmo princípio vale para as pequenas situações do dia a dia. Uma pessoa que tenta furar a fila, joga lixo na rua ou faz barulho quando os outros estão tentando dormir, age assim porque é incapaz de se colocar no lugar do outro. A empatia, ele afirma, é um pré-requisito para termos uma sociedade coesa. Se abrirmos mãos dela, vamos voltar à barbárie ou deixar de existir. Deveria haver uma brigada anti-falta de educação para ligarmos e reclamarmos, diz Ana Lagoa, diretora de jornalismo do canal Futura. Ela é paulista e desde a adolescência sonhava em morar no Rio de Janeiro. Chegava a pregar fotos da cidade nas capas de seu caderno. Há mais de 30 anos realizou seu sonho, mas agora, assustada com os comportamentos que tem visto no Rio, brinca que talvez seja a hora de levantar acampamento mais uma vez. Pensa seriamente em comprar uma casa na Serra Fluminense. Cada dia que saio na rua, fico imaginando como vai ser daqui a 10 anos. Diz, há poucos dias, um jovem me xingou na fila do supermercado. Me chamou de velha caquética. Daqui a 10 anos ele vai fazer o quê? Me estapear? Não consigo me ver nessa guerra urbana. Ana lembra que
Independentemente da cidade, o desrespeito e a falta de cortesia podem ser um grande problema, não apenas na convivência com o estranho ou em espaços públicos, mas no trabalho. As empresas deveriam inibir a falta de educação, a grosseria e a agressividade. Isso teria que fazer parte da formação dos gestores e da cultura das empresas, argumenta. Demissões por telefone ou por e-mail, críticas feitas com ironia, gritos, piadinhas de mau gosto, maledicência, incapacidade de pedir por favor ou dizer obrigado. São muitas as manifestações de falta de gentileza e de civilidade nos ambientes de trabalho. Uma amiga jornalista conta que estava cumprindo um plantão de 12 horas no domingo, quando seu chefe entrou na redação. Pegou os jornais que estavam sobre sua mesa e não deu sequer bom dia. Eu havia deixado meu filho de 2 anos doente em casa. Fui trabalhar preocupada e meu chefe foi incapaz de me cumprimentar. Aí você pensa, está tudo errado e se pergunta, o que estou fazendo aqui? Daniela, que trabalha numa empresa em que a gentileza não é preocupação central, digamos assim, afirma que o estresse provocado pelo trabalho em si não é nada comparado ao desgaste causado pelo convívio com chefes e colegas mal educados. Ela dá um exemplo. Você está falando ao telefone, resolvendo alguma coisa de trabalho. Seu colega chega, vê que você está no telefone, não pede licença e começa a falar. Ele simplesmente ignora o fato de você estar ocupada. O que ele quer é resolver o problema dele. Apesar de ser um assunto sério, Daniela acaba me fazendo rir quando descreve o que chama de técnica para amortecer o impacto da convivência diária com pessoas grosseiras. Chego em casa à noite e antes de lanchar, fico 10 minutos no meu quarto enchendo balões e depois esvaziando. Conta. É isso mesmo que você ouviu. Pego alguns balões e vou enchendo um por um, pensando em tudo que me desgastou naquele dia. O colega que foi ríspido, o chefe que me deu uma patada. Visualizo todas essas negativas enquanto vou enchendo cada balão com força. Depois solto de uma vez. Quando o balão esvazia, parece que sai um peso de dentro de mim. É como se estivesse pondo para fora todas as coisas ruins. O exercício terapêutico só tem um porém. Não pode ser feito perto da filha de 3 anos, que nas poucas vezes que testemunhou o ritual da mãe, achou que era festa de aniversário. E depois de cantar os parabéns, queria bolo e presentes. Será que a gente era feliz e não sabia? Brinca Daniela. Depois fala sério. A sensação que tenho é de que estamos achando cada vez mais natural agir com falta de cortesia. Não duvido nada que exista alguém enchendo balões por aí
por causa de alguma falta de educação que cometi e nem notei. Faço o meu meia-culpa com ela. Sou capaz de pensar num sem número de vezes em que derrapei no quesito gentileza e prefiro nem imaginar as outras em que fui indelicada e, assim como Daniela, nem percebi.